Vocês estão felizes? Amém, também estou muito feliz. De manhã eu compartilhei isso, estava ouvindo esse testemunho do Lauro e realmente a gente pôde participar bem de pertinho de tudo que ele viveu. E é um momento desesperador você ver algumas pessoas vivendo isso, não é? Pessoas que você ama. Mas eu lembro que a gente tentava falar de fé, de coragem, tentava ministrar o coração do Lauro, mas é importante que existem algumas situações que Jesus precisa realmente agir, tocar, e você precisa abrir o seu coração. E eu compartilhei rapidinho de manhã. A gente viveu em janeiro desse ano um período bem diferente, sabe? Eu e o Xande voltamos de férias, nem tá aqui na pregação, mas eu senti de compartilhar com vocês. A gente voltou de férias depois de uma loucura de mudança de ponto 2 vezes, muitas coisas acontecendo. E eu lembro que eu voltei muito ansiosa, muito insegura, com muito medo, inquieta, sabe? E eu falei, vou ficar quieta, vai passar, de certo foi por causa das férias. E de repente eu vi o Xande muito quieto em casa, muito preocupado. Falei, opa, o Xande quieto, alguma coisa tá errada. E eu comecei a perceber que a gente chegou numa estafa. É estafa? Estafa? Gente, fala, estafa, né? E daí a gente chegou num limite, assim, eu olhei um para o outro e falei, Xande, a gente precisa... Nós estamos muito cansados, muito estressados, muito... E eu ia muito para o meu sacerdócio e dizia, Senhor, eu comecei a ter muita ansiedade. Meu coração disparava quando eu ia dormir, muita ansiedade, o tempo todo ansiosa, muito pensamento, muita angústia. E eu ia para o meu sacerdócio e dizia, Senhor, tira essa angústia do meu coração, tira toda essa ansiedade. Gente, estou falando de coisa de 2 meses atrás. E eu dizia, Senhor, o ponto novo, tantas coisas boas acontecendo, Senhor, tira. E o Xande também, Deus, o que eu tenho, eu nunca fiquei assim, estou inquieto, estou angustiado. E a gente ia para o sacerdócio e Jesus não dizia nada. E a gente falou, Deus, o que o Senhor está querendo dizer? O que está acontecendo? O que é isso que está dentro do nosso coração? E de repente a gente teve uma direção do Senhor, vocês precisam cuidar da saúde de vocês. Daí a gente falou, E realmente a gente foi procurar ajuda, e como a gente tem compartilhado com vocês esse processo. E tudo bem, né? Falei, gente, o Xande sobe aqui e perde 15 quilos em um mês, eu subo e perco 5. É justo, né? Não é justo isso. Mas a gente começou a cuidar da nossa saúde. Jesus falou para nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Não adianta só você alimentar o seu espírito, o seu corpo e a sua alma precisam estar alinhados. E realmente o meu corpo estava no limite de estresse, de uma vida errada, de muita preocupação, né? Eu sempre tenho ministrado aqui, a gente não se contamina só com o que a gente come, mas com o que a gente ouve, o que a gente escuta, o que a gente toca. Então Jesus ministrou muito forte, não adianta o seu espírito estar avivado se a sua alma está machucada. Talvez você não esteja com alguma coisa de saúde, mas talvez a sua alma grita e você não consegue. Então não adianta, nós somos 3 junções e você precisa andar alinhado nessas 3 áreas da sua vida. E eu estava pedindo para o Senhor fazer algo para mim, sendo que quem deveria alinhar era eu. Quem tinha que alinhar era eu. E eu tenho alinhado e tenho sentido paz, e aquela ansiedade passou, e aquela angústia passou. Por quê? Porque nós precisamos alinhar todas as áreas da nossa vida. Então, sensibilidade para entender que você não vive só do Espírito. Hoje, aqui na terra, você é um corpo e uma alma que precisa não pode estar doente, para que você possa realmente viver uma vida santa. Então, no nosso sacerdócio, buscar aquilo que pedir para Jesus aquilo que nós devemos fazer, não vai adiantar. E para que a gente consiga, já entrando na pregação agora, alinhar o corpo, a alma e o espírito, o que nós precisamos? Nós precisamos estar juntos ao corpo de Cristo. Ninguém consegue nada sozinho. E nós estamos nessa série falando de unidade. A igreja é a unidade. Essa é a maior identidade da igreja, unidade. Só que, querido, antigamente você via pessoas desviadas e você dizia assim, a Nicole está desviada. A Nicole decidiu por largar a fé dela. Ela decidiu por se desviar, não estar mais na igreja. Foi uma decisão da Nicole.
Só que o tempo passou e hoje nós vemos pessoas desviadas que saíram da igreja, sabe por quê? Para manter a sua fé. Muitas pessoas deixam a igreja porque, infelizmente, a instituição igreja tem ficado cada dia mais corrompido. Então, aquelas pessoas que saíam da igreja porque decidiam, hoje em dia saem da igreja para se proteger. Porque a instituição tem se corrompido. Então, os valores têm se perdido no mundo hoje. Professores que eram pessoas, eu não sei vocês, mas eu, quando eu estava na escola, o professor era alguém que eu tinha muita honra. O professor era alguém que você respeitava. Eu lembro que eu morava numa cidade pequena, se eu encontrava um professor, eu dizia: meu Deus, professor, tudo bem? Mãe, é meu professor. E é alguém que eu respeitava. Hoje, uma líder aqui da igreja ontem estava compartilhando, chorando, que um aluno desrespeitou ela com muita falta de educação. Por quê? Porque os valores têm se corrompido. As pessoas que deveriam ter autoridade não têm mais. Por quê? Porque muitos professores têm se corrompido. Ao invés de ensinar, têm militado sobre uma causa, sobre uma bandeira. Muitos pastores e igrejas que deveriam pregar a palavra têm militado, têm corrompido, têm usado a noiva de Cristo. Então hoje, muitas vezes, o que acontece? Ou a igreja te julga, ou a igreja te usa. E isso faz com que muitos de nós, muitas pessoas acabem o quê? Não acreditando na unidade. Não acreditando mais no corpo de Cristo, por causa da corrupção. Só que ainda há uma igreja verdadeira e unida. Ainda há uma igreja que levanta a bandeira do Evangelho e que prega a palavra verdadeira, que é Cristo. Então nós não podemos generalizar e devemos ter maturidade para entender que mesmo no mundo corrompido, ainda a verdade prevalece. A grande responsabilidade da igreja é que o Senhor ergue uma nação justa e fiel à palavra de Deus, que será luz e que levará a verdade aonde estiver. Então, se você puder abrir em Mateus 16, versículo 13, por favor. Mateus 16, versículo 13. Que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você ligar na terra, desligar na terra, será desligado nos céus. O caos, querido, não é a vontade de Deus, é a permissão do Senhor para algumas coisas. A igreja precisa ser edificada em Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o remidor das nações. Ele é o fundamento da igreja. O caos não é a vontade dEle. A corrupção, a mentira, o que vem exterminando valores, não é a vontade de Deus. É a permissão do Senhor devido ao desalinhamento que nós cometemos muitas vezes. Nós, a humanidade. Então essa não é a vontade do Senhor. O Senhor realmente quer uma igreja reta, quer professores retos, quer profissionais retos e fiéis. Mas a corrupção entra e a gente para de acreditar na unidade. Qual é essa igreja que Jesus sonha, que Jesus determinou? Qual é essa igreja de unidade que o Senhor tem para mim e para você? Qual é essa igreja que Jesus disse que o inferno não prevalecerá sobre ela? Qual é essa igreja? O que é essa igreja que tem um poder tão grande ao ponto do inferno não poder tocar nela, não prevalecer? Qual é essa igreja? Querida, é a igreja que anda unida, é a igreja que ama uns aos outros, é a igreja que vive verdadeiramente o Evangelho de Cristo.
Só que, como eu disse, nós estamos perdendo a esperança. Nós estamos se deixando levar, porque nós estamos deixando que a corrupção também entre nos nossos corações. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Há esperança e salvação. Nós não podemos deixar de acreditar. Talvez ao longo dessa pregação você diz: gente, essa igreja é comercial de margarina. Querido, não é. Não é, ainda há uma igreja fiel. E nós precisamos acreditar nela, amém? Lá em Mateus, ainda no capítulo 18, no versículo 15, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou um irmão. Querido, muitas pessoas me procuram e falam assim: pastora, o Kevin errou comigo. Daí eu digo assim: você já falou isso para o Kevin? Daí a pessoa fala: não, mas como que eu vou falar isso para o Kevin? Eu falo: irmão, se você disser isso para o Kevin, no Senhor, o Kevin for convencido pelo Espírito Santo de Deus, você ganhou um irmão. Porque através desse relacionamento, vocês vão construir uma verdade, e essa é a igreja de Cristo. Então a Bíblia está te dizendo, é assim que nós resolvemos as coisas. É em verdade e em amor. E continuando diz: mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo de que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também, trate como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, será feito por Pai que estás no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Se 2 concordarem a respeito de algo, será concedido por Deus. E porque nós não andamos em unidade, concordando com aquilo, para que Deus possa ligar no céu aquilo que nós temos feito na terra. Porque cada dia mais a gente se afasta. Porque cada dia mais a gente não é unido. Porque cada dia mais a gente se corrompe e deixa que a distância entre no meio do corpo de Cristo. Mas você só pode concordar com seu irmão se você tiver relacionamento com ele. A igreja não é uma pessoa falando e todos os outros concordando. A igreja são todos manifestando o dom que há em cada um de nós. O Xande falou sobre isso domingo passado. Cada um de você carrega um dom que precisa ser manifestado no corpo de Cristo. Então não é um poder em que eu subo aqui, prego e determine, todos vocês ouvem e dizem amém. É realmente um corpo de Cristo, cada um com a sua porção. Só que para isso acontecer, nós precisamos andar em unidade, se relacionando, se ajustando, se afiando. Por isso que a Poema prega tanto: se relacionem, tenham mesa, porque essa é a verdadeira, esse é o corpo de Cristo. Nós precisamos ligar, nós precisamos fazer que aconteça na terra, porque a Bíblia está nos dizendo que se isso acontecer, eu também ligarei isso no céu. Olha a autoridade que o Senhor nos deu como filhos dele. E a gente se afasta, e a gente não vive unidade, e a gente não anda junto, sendo que o caminho deveria ser ao contrário. Querido, talvez você fale: a Poema tem um culto no domingo. A Poema tem um culto só no domingo. E de verdade, para a igreja, instituição, financeiramente isso é muito ruim. Já pararam para pensar nisso? Talvez se a Poema tivesse uns 4 cultos, seria muito melhor financeiramente. Mas a gente acredita que o que une o corpo de Cristo é o relacionamento. E a gente não está se importando. A Poema nunca foi uma igreja que faturou milhões. A gente não tem um templo próprio até hoje. É uma igreja nova, por quê? Porque nós estamos desesperados para ver que as pessoas sejam transformadas. A provisão o Senhor trará. Então nós não estamos preocupados em fazer um monte de evento, um monte de culto. A gente quer que você viva o GC. As pessoas falam: mas GC, célula, parte igreja. Querido, se você partir a igreja, você está partindo a sua igreja. Se você partir o CGC, você está fazendo isso com a igreja que também é sua, não é só minha.
Então nós não estamos desesperados, segurando algo que não é nosso, não é meu e do Xande. E é por isso que a gente fala, não, vamos fazer culto no domingo e vamos se relacionar. Vamos estar juntos, vamos estar nas mesas, vamos para o GC, para que a gente fortaleça o relacionamento. Porque aqui, nem todo mundo consegue manifestar o dom. Mas lá no GC é onde a gente se relaciona. Então lá em João, no capítulo 17, no versículo 20, diz assim, João 17, 20 diz assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha o poder disso. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dai-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Querido, isso é muito poderoso. A palavra central é a unidade. A palavra central sempre será a unidade. Que o mundo saiba que eu sou, sejam um e amem-se. Assim como eu fui um com o Pai, sejam um entre vocês. Querido do céu, isso é muito poderoso. Ele veio à terra e se fez um. E Ele nos ensinou em amor, como homem, como humano. E agora Ele diz, assim como eu fui um, seja um também, para que eles vejam que vocês são de Cristo. E nós estamos pensando em que maneira nós vamos provar para as pessoas, qual profecia nós vamos entregar, qual é a grande obra que nós vamos fazer para atingir as pessoas lá de fora com a nossa palavra. E sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês forem um, as pessoas vão ver que eu estou em vocês. Esse é o evangelho simples de Jesus. O meu amor por você toca a pessoa que está do nosso lado. O nosso respeito, a nossa igualdade, a nossa vida andando junta, toca muito mais do que a nossa postura, a paz do Senhor, querido. Para que eles vejam que eu estou em ti, sejam um, amem-se uns aos outros. A igreja é a única instituição que celebra a chegada de uma pessoa destruída. Ama ela, quer estar junto com ela. E essa união que faz o mundo ver que Cristo está em nós, como foi com o Pai. Vejo Cristo nesses cristãos. Posso ver porque eles são um. Estão entendendo? Querido, a gente precisa entender que igreja não é só uma instituição que você visita. Ela é uma família que o Senhor te dá. Então a Poema não pode ser mais uma igreja na sua vida. Ela tem que ser a igreja da sua vida. E eu não estou te dizendo isso para te persuadir. É isso aí. Nossa, hoje eu estou só Jesus com as palavras, né? É saudade do meu marido, gente. Eu não quero te convencer. Melhor. Você tem que ficar aqui, você nunca mais pode sair daqui, a Poema é sua igreja. Mas encontre a igreja da sua vida. Porque lá está a família, o corpo de Cristo que Deus te deu. Talvez muitas pessoas no GC terça-feira, eu escutei isso várias vezes. Eu entrei na Poema, eu me senti em casa. Eu me senti à vontade. E eu falo para você, não é por nada que a gente faz que isso acontece. É porque você tem que ter reconhecido a família que Deus te deu. A família que o Senhor te deu. É reconhecer, e por isso que é tão leve. E para algumas pessoas não é. Porque existe uma família instituída por Deus para eles. Por isso existem tantas congregações. Por isso que é necessário que algumas pessoas vão andar de terno. Vão ter igrejas de paredes brancas, não tem problema. O Xande falou sobre isso. A placa muda, mas o corpo é um. Corpo de Cristo. Então a Poema não tem que ser mais uma igreja, ela precisa ser a igreja da sua vida. A igreja que Jesus te mostrou, a família espiritual que Deus tem te dado. Ser igreja, ser unida é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Essa semana uma pessoa me perguntou, você não fica brava do Xande ir para Orlando e você ficar aqui? Segunda vez já, eu acho estranho. A Poema, os homens vão, as mulheres ficam. Eu falei,
Olha, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, estou tão feliz por ele. Celebra com os que se alegram, querido. Seja feliz por ver a felicidade da outra pessoa. É esse coração que a igreja de Cristo precisa ter. É tempo da gente celebrar. Eu falei, eu estou muito feliz, muito. Cada vez que ele liga, cada experiência que ele vive, eu fico muito feliz. E eu tenho uma igreja para ajudar e eu preciso ficar aqui. Eu não posso sair os dois agora, nós estamos construindo algo em Cristo. Nós estamos trabalhando, eu fico muito feliz. Quero que ele viva cada dia mais. Quero que ele possa... Ele saiu daqui super cansado, domingo, falou, amor, estou tão cansado, 2 cultos. Aquele avião pequenininho, vou ficar 9 horas apertado no banco. Ele não é pequeno, né, gente? Ele falou, amor do céu, vou sair daqui 3 da manhã, foi para Campinas, de Campinas para lá. Gente, chegou no aeroporto, ele ganhou de primeira classe. Talvez você olhou na foto e falou, olha o pastor, indo para Orlando de primeira classe, querido, foi Jesus que deu para ele. Que quando você vê uma foto dessa, você consiga celebrar. Meu pastor pregou 2 cultos, que bom que ele ganhou um conforto, ele ganhou, foi um presente. Então nós precisamos ter esse coração de celebrar. Ser unidade é celebrar com os que se alegram, é chorar com os que choram. É ver o Lauro vivendo como ele vive e falar, Laura, eu não sei nem o que te dizer. A Ingrid pode dizer, eu não tinha palavras como pastora Ingrid, a palavra de Deus. Eu falei, Ingrid, eu não sei nem o que dizer para vocês. Nós estamos orando com vocês, essa fase vai passar. Permaneçam firmes, porque era um processo deles com Deus. Não adianta ministrar, falar, pregar, entregar profecia. Era naquele momento de chorar com eles. Chorar e entender. Então chore com os que choram, se alegra com os que se alegram. Permaneça no evangelho e acredite nas pessoas. Lembre-se do que Jesus fez na sua vida e derrame na vida do outro. Não faça a sua justiça. Queira que seja feita a justiça de Deus. Ser um dá trabalho, querido. Romanos 12 diz, não precisa abrir, que é só um versículo. Romanos 12, 1 diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ser um dá um trabalhão, querido. Ser um é uma renúncia muito grande, porque somos diferentes. É que nem casamento, eu admiro muito aqui pessoas que têm 20, 30 anos de casado. Eu vou fazer 14 esse ano. Sabe por quê, querido? Porque o casamento não é fácil, mas vocês escolheram fazer o outro feliz. Vocês escolheram permanecer, pagar um preço. É difícil pra caramba isso. Mas você decidiu, e você decide todos os dias viver. Então, o problema é que hoje nós não queremos pagar esse preço. A gente não se decide por coisas difíceis. Nós queremos resolver os problemas. Mas ser um dá trabalho. Dá trabalho no seu casamento, no seu trabalho. Dá trabalho na sua casa, dá trabalho aqui na igreja. Mas rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que vocês sejam um sacrifício para que a unidade aconteça. Que você seja sacrifício para que a palavra de Deus se cumpra. Que você seja sacrifício para que o seu casamento permaneça. Que você pague o preço. Somos muito diferentes, mas estamos em Jesus para sermos o que Ele chamou a gente para ser. Celebrar, vibrar, torcer, investir, orar, interceder, requer paciência, renúncia, descer mais um degrau, ser o menor. Você gasta anos construindo uma unidade. Você gasta anos construindo uma igreja unida. A Poema está ainda de Curitiba construindo nesses 3 anos aquilo que o Senhor quer para nós. Vida na vida, não é uma igreja de música, de louvor, de pregação. É uma igreja que toca o corpo um do outro. É uma igreja que celebra a vida do outro. Ontem eu tive uma reunião com as mulheres, nós ficamos aqui do 12:30 até 5:30 da tarde, chorando e abrindo nosso coração. E falando das dificuldades, falando dos nossos problemas. Choramos muito, orei por todas elas. No final elas oraram por mim. Saímos daqui renovada para a gente caminhar mais uma milha. Coração na mesa. E agora elas, eu não consigo fazer isso com todo mundo. Então vocês têm as suas líderes de GC, os seus líderes que vão poder derramar, ouvir vocês, estar com vocês, e assim vai sendo derramado. E você que não é líder ainda, pode chamar um casal para ir na sua casa.
e pode partilhar do seu processo na Poema. Um casal que chegou agora, vamos jantar comigo, quero te contar como foi meu processo. Você não precisa ser líder para receber alguém, para trazer alguém, para compartilhar o que você está vivendo. A igreja toda trabalha em favor, em prol do reino de Deus. Família é cuidado, é amor. Nós fomos adotados pelo mesmo Pai. O Pai é nosso, porque o pão é meu. O Pai é nosso, mas a casa é minha. O Pai é nosso, mas o dinheiro é meu. O Pai é nosso, mas a vontade é minha. O Pai é nosso, mas o que eu tenho é só meu. Então o Pai não é nosso. Então a gente começa a ser confrontado por Jesus para ter um coração diferente, para ter um coração doador. E Jesus vai nos confrontando. Essa semana eu tive uma mesa com um casal e eles me receberam. Eles vão ficar no meu GC e eu fui partilhar um pouco do GC com eles. Eles disseram assim: nós compramos essas louças, esses pratos, né? E porque nós não tínhamos nada, porque nós não recebíamos ninguém. Daí eu, curiosa que sou, se você falar assim para mim: pastora, preciso te falar uma coisa. Você fale no dia, querido, porque esse é um pecado. Se curiosidade fosse pecado, meu Jesus. Daí eu falei: não, eu sou muito curiosa, não é possível. Eu falei: mas vocês não cresceram na igreja? Daí eles falaram: sim, mas a gente não recebia ninguém em casa. A única hora que a gente tinha comunhão com os irmãos era na igreja domingo. Não havia relacionamento. E agora que a gente veio para Poema, eu tive que comprar talher, prato e copo na van 10 vezes. De tanta gente que eu estou recebendo. Eu vou buscar minha filha na escola, ela diz assim: quem vai lá em casa hoje? Querido, relacionamento. Uns com mais intensidade, outros com menos. Não existe um padrão. Todo dia tem que ter gente na sua casa, querido, unidade. Não é isso. Unidade é se relacionar, colocar os irmãos na sua vida, abrir o seu coração, cada um na sua intensidade. E eu falei: uau. Falei para eles: amém, adorei os pratos da van, que legal, agora vocês podem. Então o Pai é nosso, o pão é nosso, a casa é nossa, porque um dia estaremos todos juntos com um só Deus, e um vai enjoar do outro, querido, porque lá não vai ter para onde fugir. No céu não tem. Então nós precisamos viver em comunhão, amém? Ninguém fará nada sozinho, o corpo precisa crescer junto. Eu e o Xande não conseguimos nunca estabelecer essa igreja sozinha. Nós precisamos de vocês. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando como se fosse uma pizza. Não, mas agora eu sou fit, né? Vou tentar achar outro exemplo. Mas como se fosse uma pizza. Querido, cada pedacinho dessa pizza precisa estar muito dividido, estabelecido na sua vida. Eu compartilhei um testemunho meu aqui, de que nessa pizza não tinha uma fatia que era eu. Eu não estava cuidando de mim, eu não estava tendo tempo para mim, porque eu estava com a cabeça entregue, a vida, o corpo pela igreja nesses 3 anos. Então, a hora que eu olhei essa pizza, eu falei: cara, cadê eu aqui? E eu e o Xande falou: peraí, entende que essa é a vida com Cristo? Pô, tá errado. Eu sou pastora, tenho o nosso a ungida, não sei o quê. É pastor, não importa. Você também está num processo. Você é líder, você é profeta, você está num processo. E eu parei com o Xande e falei: não, a igreja está incrível, as coisas têm acontecido, mas nós precisamos cuidar da nossa vida. Esse ano vai ser um ano de cuidar da nossa família, de priorizar a nossa família, a nossa saúde, o nosso bem-estar. É um tempo disso. Então essa pizza... eu não quero ser gorda, né? Pizza de gente gorda. Mas essa pizza precisa estar estabelecida na sua vida. Precisa ter o espaço dos seus filhos, do seu marido, do seu trabalho, de Jesus, de você. O problema é que muitas vezes o espaço dos filhos é desse tamanho, do marido, ó. Às vezes o espaço do trabalho é desse tamanho, mas de Deus, ó. Priorize dentro da sua vida cada pedacinho. E o corpo de Cristo precisa estar nessa pizza, querido. O corpo de Cristo precisa estar ali.
Abra sua casa, abra o seu coração, escute a experiência de outras pessoas, mas coloque esse pedacinho da pizza que é o corpo, que é a unidade. Ninguém vai longe sozinho. Nós somos acostumados com a igreja no domingo, mas tem que ser diferente. Ser igreja não é aqui, porque aqui ninguém manifesta dom, como eu disse. Ser igreja todos os dias, aonde você estiver. E para isso, sendo igreja, entendendo que eu preciso ser corpo, você precisa ter o quê? Maturidade para aceitar o outro, para entender o corpo de Cristo. Você precisa ser maduro para ser. A Dani do Lucas está aqui? Eu nunca mais esqueço, quando ela chegou na Poema e começou a ver, entender, ela falou, ela é do Acre, ela falou, pastora, posso falar uma coisa para você? Eu falei, pode. Ela falou, na Poema você não pode ter ofendido, né? Porque é 2 trabalhos, ficar ofendido e deixar de ficar. Porque vocês falam mesmo. Falei, Dani, vida na vida, verdade, diamante lapidando outro diamante. O Xande falou sobre isso no Elco, no último café. Se você não veio, que ainda não participou, no próximo esteja aqui. Então é saber lidar com as diferenças do outro. Aqui não é a mesma roupa, não é o mesmo cabelo, falar do mesmo jeito, mas estar em comunhão apesar das diferenças. Ter a mesma crença, apesar de propósitos às vezes de vida diferente, mas acreditar que estamos todos no mesmo caminho. Respeitando e suportando um ao outro. Isso é a igreja de Cristo. Lá em Efésios 4, no versículo 1, se você quiser abrir aí. Vocês estão muito quietinhos. Cadê o Edson para dar uns glória? Ele veio de manhã. Vamos dar uns glória aí, gente. Vamos lá. Estamos felizes. Jesus está nos levando a viver verdadeiramente o corpo de Cristo. Amém. Vamos ficar felizes. Vamos suportar uns aos outros. Eu falo alecrim dourado. Eu falo para a Malu assim. Ela fala, mãe, eu saí antes da salinha. Eu falo, você é alecrim dourado? E tem os crentes alecrim dourado. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada. Fala, alecrim dourado. Precisa sim. Abre aí, gente, por favor, Efésios 4:1. Por que você precisa? Porque olha que a palavra diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha isso, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sabe aquele irmão que você acha chato? Ele tem algo para te ensinar. Ele tem algo para derramar na sua vida. Ele tem algo para te ensinar a suportar. Ele tem algo a te ensinar a ser firme e fiel. Então, querido, Jesus, esse irmão está me ensinando. Olha o Taubaté, ensinando, fazendo, comendo. Ô, Taubaté, que não sai. Ele está te ensinando aquilo que você precisa aprender. Essa é a real. Ele é chato, mas ele está te afiando. E você vai orar para ele ficar mais legalzinho. Para nos desenvolvermos como igreja, precisamos entender qual é o papel dela. E o papel da igreja não é informar. Eu não estou aqui informando vocês da palavra de Deus. Eu estou aqui como instrumento do Senhor para formar em você um caráter de Cristo. Então o papel na igreja não é informar. O papel da igreja é formar pessoas parecidas com Cristo. Nós estamos sendo formados, desenvolvidos para alcançar a estatura do varão perfeito. Esse é o papel da igreja, não é julgar, não é usar o dom das pessoas. Nossa, Laura, você tem uma voz bonita, põe o Lauro no louvor. Não, nós queremos o coração do Lauro. Nós queremos formar no Lauro algo verdadeiro, entregando, construindo, para que depois o dom dele seja manifestado. Esse é o papel da igreja.
Em Efésios 4, lá no versículo 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, querido, ele deu a cada um uma porção, para que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Então, ele deu a cada um de nós. Dentro de uma igreja, o Xande também falou um pouquinho disso domingo, dentro de uma igreja precisa existir os 5 ministérios, senão ela será uma igreja manca. Precisa existir o pastor, o evangelista. A igreja de um pastor não cresce, precisa haver um evangelista, um mestre que ensina, um profeta, precisa haver. Então os 5 ministérios existem, ou pelo menos deveriam existir dentro da igreja. Porque os 5 ministérios é a mão de Deus na igreja, é a mão de Deus na terra. E é assim que Deus governa a terra, através do homem, através da sua igreja. Você entende agora o papel da igreja? O Senhor governa através da igreja, estabelecida através de 5 ministérios. Esse é o real papel da igreja de Cristo: governar a terra. Com poder, com autoridade imposta? Não. Com mansidão, entendendo cada um o seu papel, carregando cada um a sua parte, unidos, um empurrando o outro. Ontem eu falei para as meninas aqui: sejam os menores, sirvam, sejam as primeiras a se doar, a se entregar. Aqui nós não competimos umas com as outras. A roupa mais bonita, quem é mais bonita, isso não pode existir no meio de nós. Todas estamos ajudando umas às outras a ir até Cristo mais profundo, cada dia mais. Não pode existir em nós mulheres competição, mentira, vaidade, porque nós estamos caminhando juntas. Se nós não levarmos juntos, a igreja vai quebrar, a igreja não vai aguentar. Nós precisamos ser verdadeiras. Então é muito importante que haja esses 5 ministérios verdadeiros dentro da igreja. A igreja é mal interpretada porque as pessoas querem abusar, como eu disse no começo. A igreja é uma instituição, sim, precisa ter regras, precisa ter tudo certinho, os documentos que a gente registra, a Leila que o diga, né, Leila? Meu Deus, a contadora passa mal, dá um trabalhão. Nós estamos fazendo tudo porque existe uma instituição, precisa ter alvará, precisa ter documentação, precisa ter tudo certinho. Só que é uma instituição espiritual. Não adianta você só querer estabelecer regras aqui dentro, porque algumas vezes Jesus vem e bagunça tudo, e nós obedecemos ao Senhor. Nós abrimos uma igreja, a gente queria que tivesse tudo. Tem casais que talvez já tenham saído daqui e falavam: eu fico preocupada com meu filho, pastora, porque aqui ainda não é muito estabelecido o ministério de jovens. É uma igreja de 3 anos, aqui em Curitiba, né? Então a gente falava: vocês não vão abrir? Querido, nós estamos estabelecendo Influa há muitos meses, e Jesus não nos disse sim para começar. Por quê? Porque precisa ter ordem, decência e o sim de Deus. Eu não posso abrir um ministério de jovens porque as pessoas estão querendo, porque daí o povo grita: crucifica. Eu preciso ouvir Jesus. E nós erguemos liderança, líder em treinamento, já tem mais de 60 jovens aqui na igreja.
E Jesus nos deu sim, em abril nós vamos começar o Influa. Então, é uma coisa de cada vez. Senhor, é hora de abrir o Influa. Senhor, é hora de abrir o culto da manhã. Senhor, é hora de... Não é hora de mudar de ponto mais, pelo amor de Deus. Senhor Jesus, vamos fazer o terceiro culto, mas não. Ouvindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor com ordem, com unidade, todos tendo paz, andando juntos. A intercessão, as mulheres estão aqui não sei quantos meses, toda segunda-feira, 5, 6, 10, 3, toda segunda às 8 elas estão aqui. É hora de abrir? Não, a gente não sentiu no Senhor ainda. O que nós vamos fazer? Vamos abrir ouvindo do Senhor. Talvez agora, depois do Fire, a gente abra a nossa intercessão, porque o Senhor tem direcionado para o sim de Deus. Entende que uma igreja não é feita por nós precisamos ouvir ao Senhor e em unidade concordar. Esse é o tempo de Deus. Querido, Jesus não veio para matar a fome, fazer nossa vontade, encher a barriga. Deus veio para trazer sede e justiça. Sede e justiça. Porque hoje a igreja está coach, está falando que as pessoas querem ouvir frases de efeito, promessas de vitória. Mas Deus quer levantar uma geração verdadeira de adoradores, de filhos de Deus, que manifestam a sua glória. Pessoas vão à igreja como pedintes, pedindo esmola, e sabe o que a gente faz? Fica vendendo Jesus para elas. Então são pessoas pedindo esmolas e a gente fazendo de Jesus o mínimo. Tó Jesus, ele pode mudar a sua vida, tó. Daí a pessoa vai aceitar, vou pegar esse Jesus porque ele aceita a minha vida. E nada é transformado na vida dela. Porque você vendeu por um necessitado. O que você tem que dizer? Eu tenho alguém que deu a vida. Eu tenho alguém que ama você acima de todas as coisas. E que se você permitir, ele pode transformar a sua vida. E essa pessoa vem e sabe o que você faz, querido? Você pega na mão dela. E você leva ela pelo caminho. É assim que anda. É assim que fala. É assim que Jesus transforma. Está precisando de comida? Eu te dou o que comer. Eu vou te dar a provisão até que Jesus venha e transforma a vida daquela pessoa. E sabe o que ela vai fazer? Vai levar Cristo para o outro. Porque são pessoas que estão sendo geradas e não paridas. Geradas por mim, pelo Xande, pela Vitória, pelo Flavião, pela Tamara, pelo Lauro, que são líderes, não. Geradas por esse corpo que chama Poema Curitiba. Amém? Um coração que não se ofende é uma semente para a unidade. Um coração que não é ofendido é uma semente para que a unidade prevaleça. Paulo mostra que é de... Opa! Nossa, gente, hoje eu tô... Vocês me perdoam, não sei, acho que é saudade do meu marido mesmo. Estou engasgando de manhã também. Paulo não falou das suas obras, mas ele falava das marcas que ele carregava de Cristo. Não fala o que fazia, não se vangloriava, mas mostrava as marcas que carregava por amor a Cristo. As pessoas vão à igreja, mas a real é que elas precisam ir até Deus. Elas são atraídas muitas vezes pela igreja, mas a real é que elas precisavam ser atraídas para Deus. Não podemos tratar a igreja como um posto de saúde, que faz curativo, que dá um remédio para a dor. A igreja precisa curar o problema, a pessoa, as famílias, restaurar casamentos. Isso que a igreja precisa fazer. Não é um posto de saúde que a pessoa vem machucadinha, você passa lembra do mertiolate? Nossa, ardia pra caramba. É ele que ardia, né? Acho que era. Mas é aquele que tinha uma telinha, lembra que a gente passava? Coisa de... Eu tô ficando... Vou fazer 38 anos, gente. A igreja não pode ser algo paliativo, que cura um pedacinho. A igreja precisa entrar na ferida, transformar a família, o casamento, as pessoas. Porque nós somos o corpo de quem? De Cristo. A igreja é para as pessoas terem um encontro com Cristo. E o encontro com quem? Com a família que Cristo deu a elas. É uma família que elas pertençam. É uma família que elas realmente acreditem, que vivam em unidade. A igreja deve ser apostólica, não só pastoral, porque ela precisa trazer e precisa dar destino.
Como eu disse agora, depois da pessoa ser transformada, vá e faça daquilo que Jesus fez com você também. A igreja prega a palavra de Deus, e essa palavra tem o poder de nos levar a um novo nível e exercer um novo sacerdócio. As pessoas começam o quê? Através da igreja a ter relacionamento com Deus. As pessoas conhecem o corpo, tocam no corpo, conhecem a Cristo e passam a ter relacionamento com Ele. Querido, é incrível. Se a igreja verdadeiramente exerce o papel dela, muitas pessoas são transformadas. Verdadeiramente o evangelho é trazido. Não precisa fazer força, é natural. Jesus por si só faz. Eu e Xande recebemos muita pergunta: o que vocês fizeram em 3 anos? Em janeiro do ano passado tinha 150 pessoas, agora a gente tem quase 400. Eu falo, querida, a gente não fez nada. A gente nem é tão bom nisso. Quem fez foi Jesus. Quem fez foi Jesus. Ele que faz todas as coisas. Você só precisa obedecer. Sabemos que somos noiva. Sabemos o papel da igreja. Sabemos o nosso papel como corpo. Nós agora não devemos correr atrás de Deus. Devemos correr atrás do propósito que nós fazemos com isso agora. Sabemos qual é o propósito agora. Sabemos que nós somos igreja, sabemos quem Cristo é, sabemos o papel. O que nós devemos fazer agora? Qual é o propósito disso? Agora, como noiva, a pergunta precisa mudar. Não é o que a igreja pode fazer por mim, é o que eu posso fazer pela igreja. O que eu posso fazer através da igreja. Então a sua ótica muda, a sua pergunta muda, a sua postura muda. Você para de culpar a igreja e entende que o seu papel para mim precisa ser feito diferente. Porque hoje eu entendi o papel, hoje eu entendi o que é ser corpo de Cristo. Então eu aprendo a me doar, a me entregar. Eu aprendo a ter mais paciência, a ser mais misericordioso. Eu aprendo a ter mais, cada dia mais, aquilo que Deus tem me entregado, a entregar pela vida do outro. Paro de julgar, paro de ter um olhar julgador. Porque eu sou a igreja é uma. Então, meu olhar, minha postura muda diante de tudo isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você? Precioso, preciosa. Jesus te ama, Jesus te colocou numa igreja. E quem é você nesse corpo? Tão lindo que é a Poema, tão diferente, né? Eu amo essa igreja. Esse corpo tão diferente, tão subjetivo, tão livre para você ser quem você é. Mas quem você tem sido nesse corpo de Cristo? Às vezes você pode pensar assim: nossa, eu sou um inconstante, não consigo me relacionar tanto com a igreja, fico andando em círculos. Eu acho que eu sou um inconstante. E eu quero te levar lá para o primeiro versículo que a gente leu. Não precisa abrir, vou só te lembrar. Quando Jesus faz aquela pergunta: quem vocês acham que eu sou? E daí Pedro diz assim para ele: você é o Cristo. Ali Pedro teve uma revelação de quem Deus é. Através dessa revelação, Cristo falou para ele: e você é Pedro. Para você ter uma identidade, você precisa primeiro ter uma revelação. Você tem uma revelação do que é o corpo de Cristo? Você tem uma revelação do que é a igreja? Porque o dia que você tiver uma revelação da importância do corpo de Cristo, você vai ter a sua identidade dentro do corpo estabelecida. A partir dessa revelação, é a minha família, são as pessoas que Deus me deu, é o lugar que Jesus me colocou, é o lugar que Jesus estabeleceu sobre a minha vida. Ali você vai ter a sua identidade bem definida do que você precisa fazer. E quando ele fala, você é Pedro, quando Jesus dá uma identidade para ele, logo em seguida Jesus fala: e sobre você eu edificarei a minha igreja, e para você eu darei as chaves, e o que você ligar no céu será ligado na terra. Ali Jesus dá autoridade. O problema é que as pessoas chegam na igreja, não têm uma revelação do corpo, querem estabelecer a sua identidade, querem impor o seu propósito e perdeu toda a ordem de todas as coisas.
você precisa ter uma revelação do corpo, saber quem você é dentro dele, e ali Jesus fazer tudo o que ele tem para cumprir na sua vida e na minha. Você consegue entender, querido? É complexo, mas é a ordem de Jesus. Precisa ter uma ordem, precisa ter uma decência. As coisas não são dessa forma. Então Jesus, nessa noite, eu creio que através dessa palavra, você que se acha inconstante, que não consegue se envolver, que não entende como fazer, Jesus está te falando hoje. Eu estou te dando uma revelação do que é o corpo de Cristo. E a partir de agora você vai entender a sua identidade nele. Você vai entender, e tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. E eu queria ler o último versículo com você para a gente encerrar. Se você puder abrir em 2 Coríntios 5:18, por favor. Segunda Coríntios 5:18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o principal objetivo da igreja é o ministério da reconciliação. Proclamar a restauração na terra, pregando a toda criatura. Somos Gente, hoje tá... Oh, misericórdia, Jeová. O que está acontecendo, gente? Ai, meu Deus, vamos lá. Respira fundo. Proclamar a restauração da terra, pregando a toda criatura, reparadores de brecha, pacificadores, mensageiros da paz e reconciliadores. Deus não busca substitutos, Deus busca representantes. E Jesus está te chamando hoje. Você quer representar a Deus nesse corpo de parede preta, de pastor que tem tatuagem, de um monte de coisa diferente, mas é nesse corpo que Jesus quer trazer você, para que você seja um reconciliador de Cristo, um representante do Senhor aqui na terra. E que essa palavra te mostre que você não deve ser julgador, porque Jesus não julgava. Jesus falava: desce aqui, vou jantar na sua casa hoje. Jesus amava prostituta, pessoas que não eram nada. Nós não somos chamados para isso, para levar o Senhor e sermos instrumento dele aqui na terra. E para isso a gente precisa estar no corpo. Um dedinho sozinho fora do corpo, o que acontece? Acho que o Xande falou isso domingo. Se o dedo for, ele atrofia, ele não tem mais vida. Então, se você está fora do corpo, hoje eu te convido para ser inserido novamente. E Jesus vai te trazer vida, porque nós todos, e eu não estou dizendo de uma parte, nós todos somos o corpo. Que cabeça é Cristo, amém? Queria que você se colocasse de pé, se colasse de pé. Jesus! E queria que você falasse do seu coração para o Senhor. Deus, eu ainda não me sinto parte. Para mim é difícil entender ainda esse comercial de margarina que parece uma igreja de verdade. Falar da minha vida, abrir meu coração. Senhor, como é difícil para mim. Fala para Deus das suas dificuldades. Mas, querido, não perca a oportunidade de ser verdadeiramente uma família, um corpo de Cristo, fiel e verdadeiro, amém? Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque mais uma vez o Senhor nos despertou. O Senhor falou das tuas palavras, da tua verdade. Nos mostrou o caminho, Deus. Nos mostrou aquilo que nós precisamos viver,
que nós precisamos alinhar. Vem, Senhor, cumprindo dentro de nós verdadeiramente uma família fiel. E nós não queremos te substituir, ser tão poderosos como o Senhor. Jamais, não há outro igual a ti, Senhor. Mas nós queremos te representar com zelo, com verdade, com amor aqui na terra. E é isso que nós te pedimos. Nos convence, nos ajuda a romper, a mudar e a caminhar cada dia mais naquilo que o Senhor tem para nós, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.